Vamos falar sobre RP? Eu sou o Rafael e hoje nós trouxemos a Kátia Viviane da Silva Vanzini para falar sobre seu artigo feito junto com o professor Danilo Rodberg. O que era a comunicação pública para a juventude? Direito à informação e à cidadania, entre a prática e a normatividade. A Kátia é jornalista, doutora em comunicação pela Unesp Bauru. Olá, o meu nome é Kátia Vanzini, eu sou jornalista e sou doutora em comunicação pela Unesp de Bauru. E eu fui convidada pelo podcast Vamos Falar sobre RP, que faz parte do projeto de extensão O Papel Educativo das Relações Públicas, para falar do artigo que é de minha autoria e do professor Danilo Rodberg, O que quer a comunicação pública para a juventude, direito à informação e à cidadania, entre a prática e a normatividade, que foi publicado em 2021 pela revista Lumina. O artigo ele apresenta parte dos resultados da tese que eu apresentei em 2019, que eu defendi, e fui aprovado em 2019 pela Unesp de Bauru e que teve o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O que quer a comunicação pública para a juventude, ele procura responder algumas questões que são muito caras às práticas de comunicação pública governamental. Eu procurei responder durante a pesquisa, que resultou na tese do doutorado, a seguinte questão: as iniciativas de comunicação pública, colocadas em prática por governos, estão aptas a atender o direito à informação e à cidadania nos espaços de divulgação voltados ao jovem? As iniciativas, elas promovem o engajamento e a participação do jovem? E as práticas dessas mesmas páginas oficiais em redes sociais como o Facebook, elas oferecem oportunidades de diálogo para esses jovens? Bom, para responder a essas perguntas, nós tivemos que seguir alguns caminhos, alguns percursos metodológicos de pesquisa que eu vou tentar resumir um pouco. Aqui, por esse formato, fica um pouco mais difícil de entender do que, por exemplo, visualmente vocês conseguirem acompanhar o gráfico. Mas eu vou tentar resumir para que vocês possam entender como que a gente chegou nesses resultados. O primeiro passo da pesquisa compreendeu uma análise exploratória. Então, nós investigamos nos estados e nas capitais a existência de portais de sites de governos voltados especificamente para o público jovem. Então, eram sites de secretarias estaduais ou de departamentos ou de secretarias municipais com assuntos específicos de políticas públicas voltadas ao jovem. Nessa análise exploratória, nós encontramos 16 portais webs com páginas que apresentavam informações sobre políticas públicas voltadas ao jovem, e foram 86 páginas analisadas. Nós utilizamos como metodologia o índice de qualidade de informação, que é utilizado pelas pesquisas do professor Danilo Rodberg, da autoria dele, e claro que nós fizemos adaptações, e esse índice de qualidade de informação avalia, mediante categorias específicas de análise, o nível de qualidade que aquela informação oferece ao público. Então, são categorias como antecedentes, diagnósticos, objetivos, metas, ações atuais e ações previstas, recursos atuais e recursos previstos, eficiência, custo-efetividade, satisfação do usuário, equidade. Essas são algumas das categorias, um total de 14. Então, uma página com política pública que atingisse o ideal de qualidade de informação, ela teria que ter informações relacionadas às 14 categorias. Então, a metodologia é a seguinte: se tem informação relacionada àquela categoria, a categoria recebe 1 ponto, se não tem, é 0. Então, uma página de governo que com informações sobre políticas públicas atingiria o máximo de 14 pontos. Bom, após aplicarmos essa metodologia nas 86 páginas investigadas, nós encontramos um índice de qualidade de informação de 14,5%. Muitas categorias, como por exemplo, equidade, satisfação do usuário e custo-efetividade, não tiveram em nenhuma das 86 páginas informações relacionadas a ela. As categorias que tiveram mais informações relacionadas foram objetivos, metas, ações atuais e recursos atuais. O que a gente conclui com esses resultados? A nossa primeira chave de interpretação
é que as informações sobre políticas públicas publicadas em sites de governo voltados ao jovem estavam muito centradas às características inéditas daquela informação, as categorias mais relacionadas ao momento que aquela política pública é lançada ou elaborada. E ela também tem muito das características dos critérios de noticiabilidade do jornalismo. Isso nos levou a fazer um questionário, uma entrevista com os responsáveis pela elaboração desses textos. E 80% dos entrevistados declararam que a formação acadêmica deles é em jornalismo. O que explica essa ênfase a critérios mais objetivos, a critérios mais presentes, a critérios mais atuais e imediatos da notícia e muito focados nos critérios de noticiabilidade. Então, esse foi um dos primeiros resultados que nós encontramos na primeira parte da pesquisa. Num segundo momento, ainda utilizando o índice de qualidade de informação, nós investigamos a presença de páginas oficiais no Facebook voltadas ao jovem, dos governos, dos estados e suas capitais. Quando nós encontramos 22 páginas que publicaram postagens que remetiam a portais de governo com informações sobre políticas públicas, um total de 76 páginas. Nós aplicamos a mesma metodologia e o resultado desta vez foi de 21% o índice de qualidade de informação. Mais uma vez, algumas categorias ficaram sem informações a ela relacionadas, como custo-efetividade, satisfação do usuário, equidade e impacto. Mais uma vez também, categorias como objetivos, metas, recursos e ações atuais foram as categorias com resultados mais expressivos. Num terceiro momento, nós avaliamos também o conteúdo das postagens dessas páginas oficiais no Facebook. E nós utilizamos os seguintes critérios, as seguintes categorias. Então, as categorias inspiradas em Barrichello, Grunig, Ferrari e França são as seguintes: promoção, que diz respeito à divulgação de campanhas de prestação de serviços, atividades, ações, iniciativas; divulgação institucional, que fala sobre a secretaria, o que a secretaria faz, qual o objetivo daquela secretaria e daquele departamento. Nós tivemos a categoria políticas públicas, que a gente já falou sobre isso aqui, e nós tivemos a categoria diálogo, quando são mecanismos que a página oferece ao jovem para manter o diálogo dela com os governos. Como resultado, nós encontramos que 74% das postagens, elas foram classificadas na categoria promoção, para divulgação de informações de interesse geral e utilidade pública. 23% das postagens tinham como conteúdo a divulgação institucional, 2,2% das postagens divulgavam políticas públicas voltadas ao jovem e 0,8% das postagens apresentavam alguma iniciativa, algum tipo de diálogo com o jovem. Com relação à categoria divulgação institucional, é importante ressaltar que, ao invés dessas informações divulgarem o que faz a secretaria, quais são os objetivos de uma secretaria de juventude, elas procuravam focar mais nas ações do secretário, do chefe de departamento, dando visibilidade às ações daquele agente político. Com relação à categoria diálogo, nós nos surpreendemos bastante com esse resultado, porque ele é bastante as iniciativas aptas a promover o diálogo entre os governos e o jovem foram bastante escassas. Algumas páginas apresentaram tentativas de enquete com os jovens, mas a maioria das ocorrências de diálogo entre a página e o jovem era no sentido de resolução de dúvidas, atendimento a perguntas do tipo: qual vai ser o horário da apresentação da palestra? E daí a página respondia o horário ou respondia o local. Então, era esse tipo de diálogo que existia, mas em nenhum momento a página incentivou o debate, incentivou a troca de informações entre governos e entre os jovens. Os resultados dessa pesquisa nos permitem contribuir para o debate da comunicação pública governamental da seguinte maneira, apresentando algumas indicações de aprimoramento. A primeira indicação que nós faríamos é a necessidade da formação acadêmica e capacitação profissional
das pessoas que trabalham na área, de forma a entender que as estratégias de comunicação pública governamental elas são diferentes das estratégias usuais do mercado. Na comunicação pública governamental, o protagonista deve ser o cidadão. E quando nós falamos em protagonismo do cidadão, a gente tem que pensar também na principal característica das redes sociais, que é a interatividade, que deu voz, que deu oportunidade ao usuário. E essa característica, na nossa pesquisa, parece ter sido ignorada pelas estratégias investigadas. E em uma terceira contribuição, nós podemos falar sobre a importância da elaboração de políticas públicas de comunicação que possam orientar os profissionais que atuam na área para que essas estratégias sejam aplicadas no sentido de garantir o direito à informação, à comunicação, à participação e à cidadania desse cidadão que deve ser o protagonista das iniciativas de comunicação pública governamental. Este podcast teve por objetivo apresentar um resumo do artigo O que quer a comunicação pública para a juventude, que foi publicado pela revista Lumina. Esse artigo reúne parte dos resultados da pesquisa que resultou na tese de doutorado Portais da Juventude e Redes Sociais, iniciativas de comunicação pública como meio de engajamento e participação, que pode ser acessado no portal de repositórios de teses da Unesp. Este podcast é uma realização do projeto de extensão O Papel Educativo das Relações Públicas, realizado pelo curso de Relações Públicas da Unesp. Quer nos enviar sugestões? Deixe sua mensagem nos comentários ou mande para o nosso e-mail unesp.comunicaeducacau@gmail.com. E até o próximo programa.